Bom, gente, hoje a gente está começando uma nova sequência aí. E o tema da revistinha, meus alunos aí, por favor, cada um pegou sua revistinha? Isso, o pessoal aí da igreja que não. Ó, o pessoal que ainda não pegou, por favor, tá aqui, ó. Avivamento e reavivamento. Bom, hoje o tema é o que é avivamento. Para memorizar, derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías 44:3, deixa eu já entrar aqui. Definição de avivamento. Em toda a história do cristianismo, houve momentos marcantes, divisores de água, momentos nos quais o agir de Deus sobre a terra mudou o curso da história de um povo, de uma nação, até mesmo do mundo. Tais momentos são chamados de avivamento. Avivamento vem como resposta à oração de uma igreja sedenta pela presença de Deus. E nós estamos vendo aqui na definição o que é avivamento. Avivamento, deixa eu falar nas minhas palavras aqui. Avivamento é uma visitação de Deus, uma visitação espetacular de Deus sobre o seu povo. Bom, para começar, a gente tem que falar o seguinte: avivamento. O que quer dizer a palavra avivamento mesmo? Isso, dar vida, encher de vida, né? E quando a gente fala de avivamento em relação ao povo de Deus, por que a gente vai falar de dar vida ao povo de Deus? Porque, afinal de contas, a gente já passou da morte para a vida, não é? A gente já passou da morte para a vida. Mais uma vez eu aviso o pessoal de casa que hoje o cenário está meio diferente. Lá embaixo uns ensaios e hoje eu estou transmitindo aqui de cima, do escritório aqui de cima, tá? Mas o pessoal do estudo está tudo aqui com a gente, graças a Deus. Então, gente, a gente já passou da morte para a vida. Então, por que falar de avivamento? É porque mesmo sendo o povo de Deus, o povo que recebeu vida, seja nós, seja o povo da antiga aliança, sempre esteve presente na história do povo de Deus, momentos assim que o pessoal estava meio morto, meio apagado, né? A gente vê isso na história da igreja, a gente vê isso numa igreja local, a gente vê, infelizmente, muitas vezes isso na vida de um crente. Quem serve a Deus há algum tempo, eu creio que você já experimentou um momento assim que você estava meio apagadinho, meio perdeu o sinal, igual aqui, ó. Nós estamos tem uns problemas aí, tava meio sem sinal, né? A pastora Neide, paz, pastora Neide. Que a gente parece que dá baixa aquela bobeira assim, ó, na vida espiritual. Então isso pode acontecer? Pode. Mas graças a Deus que existe o milagre de Deus encher novamente de vida. De Deus dar vida para a gente novamente. E eu digo a mesma coisa. Um avivamento pode vir a nível pessoal, como nós vamos ver. Um avivamento pode vir para uma igreja. E um avivamento pode vir, uma igreja local, e um avivamento pode vir para a igreja como um todo, né? Então, nós vamos desenvolver esse tema aí à medida que nós estivermos estudando. Então, cada um de nós, volto a dizer, pode experimentar esse milagre, essa bênção chamada reavivamento. Aí tem uma coisa aqui no final, não, mais ou menos. Avivamento vem como resposta à oração. É que eu sempre digo a vocês o seguinte, e nós vamos estudar isso. Ninguém pode produzir avivamento. Avivamento vem de Deus. O que eu falei? Só a última frase estava bom já, né? Aí eu falei que avivamento vem de Deus. Avivamento vem de Deus. Ou seja, eu falo isso porque hoje em dia esse termo é meio mal usado. Talvez vocês nunca viram, mas existe no meio do povo de Deus noites de reavivamento, cultos de reavivamento, Revival Night, isso mesmo, em que em que se dá a impressão assim que se pode juntar um pessoal e uma reunião assim, aliás, quando se fala de avivamento, noite de avivamento, a gente já pensa o quê? Pessoal reunido, cantando, louvando, pulando, adorando. Aí, nossa, mas foi um avivamento ontem? Não, isso foi um culto animado, alegre, abençoado. Mas nós vamos ver se estamos falando de avivamento. Não é isso. Não é isso.
Avivamento é visitação de Deus, tá? Avivamento é visitação de Deus. É algo que Deus produz. Não é nada que a gente possa dizer assim, ó. Começar um culto, na hora de orar, aumenta mais a voz, tá? Vamos ficar de pé! E agora nós vamos orar! Aí começa a dar umas berradas, aí vamos cantar um hino avivado agora. Aí canta um hino avivado, todo mundo entra no clima. Não esqueça de cantar 1000 graus de unção. Aí tá. Isso é ânimo, isso é bênção, tudo isso é bênção. Mas não é disso que a gente está falando. Tivemos um culto abençoado, um culto alegre, né? Mas avivamento, gente, vem de Deus e a gente vai ver no decorrer desses estudos que a maior parte dos avivamentos verdadeiros que aconteceram, e eu não estou falando que nenhuma dessas outras coisas que eu falei é ruim, não, viu? A gente fazer um culto alegre, avivado, cantar, pular, dançar, etc. Isso aí não é ruim. Estou dizendo que não é disso que nós estamos falando. Nós vamos ver que os avivamentos, gente, se a gente estudar a história deles, nós vamos ver que eles simplesmente aconteceram. Estava lá uma igreja apagada, fria, aí de repente, pum, o poder de Deus veio e aquela igreja foi transformada. E diante disso começam a aparecer os outros sinais de avivamento verdadeiro. Tá, gente? De avivamento, que nós vamos ver os sinais. Oi? Dá o nome, pode dar, só que não é. Né? Dá o nome, a pessoa pode dar. Só que não é avivamento. Entenderam? Então, Isaac, Pietro, tudo bom? Nome, sim, pode dar, mas não quer dizer que seja. Né? Depende do que a pessoa está querendo dizer com isso, porque quem está em casa não ouviu, a Joyce perguntou, então que não é muito, se não é muito certo dar o nome de avivamento para os determinados cultos ou alguns determinados trabalhos. Nome a gente pode dar, só que desse jeito que nós estamos estudando, e à medida que a gente estudar a história dos avivamentos, vocês vão ver o quão é diferente daquilo que a gente está chamando de avivamento. Por exemplo, eu posso começar essa sequência perguntando: vocês acham que no Brasil está acontecendo um avivamento? Pensa numa coisa: tem países nesse mundo que não tem nenhum por cento de crente. Você achar uma igreja evangélica, acho que nem no Google Maps do país você encontra. De tão pouco que é. Já no Brasil, tem crente para todo lado. De domingo, então, você sair de casa, você pega o ônibus, você encontra eles no ônibus, você dá uma fechada num trânsito, nem pode falar muito, porque você fechou o outro tá lá com adesivo. Deus é fiel. Leia a Bíblia. Né? Ia xingar, mas viu que era um irmão, né? É crente para todo lado. Aí a gente pensa, será que o Brasil está passando por um avivamento? Até o final desses estudos, a gente chega a uma conclusão, né, acerca disso. Vamos ver aqui. Qual é o propósito do avivamento? Empoderar a igreja, empoderar os cristãos para realizar a colheita de almas, empoderar os cristãos para serem testemunhas de Cristo. Gente, vamos lá. Qual o propósito do avivamento? Então, empoderar a igreja, os cristãos para a colheita de almas e empoderar os cristãos para serem testemunhas de Cristo. Gente, antes disso, eu acho que o propósito que vem antes de qualquer um desses, qual o propósito do avivamento? Glorificar o nome de Deus. Glorificar a Deus. É por isso que eu digo a vocês, gente, que avivamento não é resposta a qualquer esforço ou fórmula que as pessoas possam dar. Por isso que avivamento é uma coisa que humilha o homem, humilha a pessoa. Por quê? O que eu posso fazer para ter um avivamento na minha igreja? Bom, eu só posso dizer a você, peça a Deus. Mas quem vai dar vai ser Deus. Mas se a gente fizer assim, como eu disse, seguir uma fórmula desse jeito, assim, 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 a igreja não se aviva? Tem coisa que a gente faz que até que abençoa a igreja. Mas despertamento espiritual vem de Deus. Pega num despertamento espiritual, vamos ver num exemplo micro,
para a gente entender o que é que acontece no macro. Por exemplo, quando você nota que você está meio fuleiro, aquele crente bem fuleiro, está orando pouco, a vir na igreja está difícil, você fica torcendo para dar dor de cabeça para não vir no domingo, ou às vezes não vem porque sente que não está com dor de cabeça, mas pode dar, né? Aí a coisa está desse jeito, e quem já experimentou isso sabe como que é. Como é que isso muda? Primeiro a pessoa reconhecendo que está desse jeito, e ela pedir a Deus, Senhor, muda esse quadro, muda isso. Aí pede oração dos outros, pede ajuda. Aí não é de você. Dali a pouco o fogo começa a pegar de novo. Mas é resposta de Deus. Porque ninguém, gente, fica abençoado, ungido, cheio do Espírito Santo, por outra coisa a não ser pela graça e pela misericórdia de Deus. Ah, mas a gente tem que se esforçar para isso, para aquilo. Claro que tem. Só que até o esforço que a gente faz, irmãos, é debaixo da graça de Deus. É Deus quem desperta a gente de manhã para orar, é Deus que dá força, graça para a gente pegar a Bíblia para ler, para vir na igreja. É tudo Deus. É tudo Deus. Então eu tenho que reconhecer que estou assim e fazer o quê? Pedir a misericórdia de Deus. Pedir ajuda, pedir oração. E quando a gente vai ver, Deus está fazendo igual os irmãos ontem fizeram churrasco ali ó, na área, na igreja ali em cima. E o Cleitão já tem o jeito dele, ele pega um soprador. Quem está em casa sabe que é um soprador, né? Que hoje em dia tá fácil acender carvão com soprador, assim. Aí começa a soprar aquele negócio quente, quente, quente. Quando vai ver, o fogo pega. O fogo pega. É mó legal aquilo, né? E a gente tem que pedir a Deus, na nossa vida pessoal, que venha pôr o soprador na nossa direção. Vocês acham que alguém é avivado, abençoado, cheio do Espírito Santo? É porque é uma pessoa toda cheia de força de vontade? Não, é porque a graça de Deus está na vida dela. E a Bíblia fala sobre cair da graça também. Entendeu? Cair da graça. Só tenta por força própria, aí vem um dia, dois na igreja, depois não consegue mais, ora um dia, dois, depois não ora mais, aí pega a Bíblia um dia, depois sim, porque minha igreja está sem os poderes, ou então porque o pastor está também sem poder, está sem os poderes. Mas será que não é o Senhor triste? Porque não tem despertamento que venha se Deus não mandar, e Deus não vai mandar se ele está triste com uma coisa. E às vezes tem hora que a gente precisa se voltar para Deus e falar, Senhor, tenha misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, porque senão não tem força de vontade que vai conseguir fazer eu me levantar. Não tem. É tudo graça, é o Senhor agindo. Então, me ilumina. Você não precisa ficar com introspecção, você não precisa ficar procurando pelo em ovo, ficar procurando, peraí, será que eu tô algum pecado que eu não sei? Peraí, deixa eu pensar. É aquela borracha que eu roubei no primeiro ano do menino, eu devolvi. Peraí, aquele namorado da menina que eu roubei, nem tô namorando mais com ele, eu acho que já tá consertado, que eu acho que tá tudo. Não precisa disso, gente. O Espírito Santo é que ilumina e convence a gente. Isso acontece com um crente individualmente. Mas isso acontece com uma igreja também. Tá? E quando isso acontece, aí a gente vê esses propósitos se cumprindo. Deus empoderar a igreja. Empoderar a igreja é o quê? Aliás, eu não gosto da palavra empoderar, não, que ela está muito na moda. E hoje em dia, empoderar está significando outras coisas, né? Mas empoderar a igreja, houve uma época que empoderar a igreja era lançar candidato e o candidato ganhar e a igreja ter voz ativa no Congresso Nacional. Entendeu? Aí a igreja estava empoderada, porque agora ela pode falar e o presidente tem que ouvir, porque a gente colocou candidato lá, né? Colocou vereador na Câmara Municipal. Então a igreja está toda empoderada. É o pastor falar e o presidente ouvir. Não é nada disso, gente. Uma igreja empoderada é uma igreja cheia do poder de Deus. É uma igreja que dá ordem, o demônio sai. É uma igreja nos quais os milagres acontecem. Isso é uma igreja empoderada. E o que é, cristão para realizar a colheita de almas?
Quando Deus manda um despertamento, gente, o crente começa a parar de frescura, de pensar no próprio umbigo, aí ele levanta os olhos e vê que os campos estão brancos. Aí ele começa a parar um pouquinho de pensar nos seus projetos individuais e começa assim a pensar a igreja, pensar Deus, pensar almas, pensar no reino de Deus. Falar assim, meu Deus do céu, aquele meu colega de trabalho, aquele gerente lá do serviço, a gente precisa ganhar alma, não ri não, a gente precisa ganhar aquela alma para Jesus. Aquele bandido que o João corta o cabelo dele, que vai lá, do PCC, né? Ele vai lá, mas ele paga, corta o cabelo. O João tá lá, pagou, ele corta o cabelo. Como é que eu faço para ganhar aquela alma para Jesus? Ele pensa nisso. Ele ouve assim palavra, ele ouve mensagem e ele fica preocupado assim, meu Deus, qual foi a última vez que eu testemunhei de Cristo, a última alma que eu ganhei para Jesus? Eu preciso ganhar uma alma para Jesus. Entenderam? Irmãos do céu, eu sempre falo o seguinte, que quando a igreja não ganha almas, o que ela está precisando é de despertamento. O poder de Deus. Por quê? Porque, irmãos, quando o poder de Deus cai sobre um povo, é perigoso o pastor proibir eles de testemunhar, de pregar, e eles não obedecem. Ó, gente, vamos ficar aí 30 dias sem falar de Jesus para ninguém. Ele vai falar, não, vou obedecer sim. Eu já contei muitas vezes a vocês o caso do pastor enviado para o país. Pelo que falaram, era algum país ali, tipo a Índia, e ele foi enviado para ganhar um... E lá é castas, para ganhar um certo tipo de casta. E ninguém queria saber. E quem que quis saber? A pessoa contratada, porque era um serviço terceirizado, o faxineiro que limpava o prédio onde a igreja funcionava. E no dia que ele foi falar com o pastor falou, ah, não, você não. Você se converte aí, os outros vão dizer, esse negócio de Deus é para faxineiro. Aí você vai atrapalhar. Ah, chega, tá, fica caindo aí, ó. Quer nem saber mais. Fica caindo. Então, a esposa pegou no pé do pastor, falou, deixa de ser falso profeta, rapaz, o cara quer batizar. Aí batizou o cara e falou, mas tem uma coisa, não fala para ninguém que você é crente agora não. Pastor assim não precisa nem do diabo, né, gente? Não precisa nem do Satanás. Aí, exato. E por um tempo ele tentou obedecer, mas um dia ele não aguentou mais. Quando foi um dia ele chegou na igreja, com dezenas de pessoas. E ainda falando, pastor, o povo daqui não quer saber. Como é que eu vou ficar calado diante de algo tão maravilhoso como é a salvação? Né? Aí eu fico assim, meu Jesus, um camarada, o pastor deu uma ordem para ele não falar. Aí eu fico, irmãos, hoje em dia, para alguém falar de Jesus para os outros, você tem que fazer uma campanha, você tem que fazer uma campanha, você tem que preparar um projeto, uma coisa assim, ou então apelar para o sentimento do crente. Olha, o povo está indo para o inferno, se essa pessoa morrer assim, Deus vai requerer a alma da sua mão. E não é a pessoa, ai meu Deus, e se eu não pregar para essa pessoa, depois ela morre, aí como é que eu fico? Aí a pessoa, eu vou falar, falo. Fala, deixa eu, vai, eu vou falar, vai, eu vou falar. Falei, vai na igreja domingo, aí para ele pregar o evangelho, é isso. Vai na igreja domingo, senão se morre, vai pro inferno, então, vai na igreja domingo. Aí, ô meu pai do céu, misericórdia, né? O que é isso diante de alguém assim? Volta a dizer. O que é isso? Alguma coisa errada não tá certa, né? Proíbe um, ele abre a boca e fala. Mas para outro tem que apelar para tudo quanto é sentimento. Fim de ano tá chegando. Aí vai começar um ano novo. Quais são os nossos projetos de vida? Não é errado você ter os seus projetos. Esse ano vou trocar de carro, esse ano vou não sei o que, não sei o que. E o reino de Deus? E o reino de Deus? Como é que é? Esse ano você vai casar. Tem que casar mesmo. Pode. Aí, E o reino de Deus? E o reino de Deus? Eu tô falando isso porque tem hora que a gente percebe quanto que a gente tem que orar para Deus despertar a gente. Né, gente?
A Deus nos despertar, Senhor, acorda a gente. A gente precisa disso. Tá bom, gente? Então, e empoderar os cristãos para serem testemunhas de Cristo. Quando o avivamento vem, gente, é nisso que a gente pensa. A gente pensa no reino de Deus e na sua justiça e acredita que as demais coisas serão acrescentadas. Antes disso, a luta do crente é porque o celular dele quebrou. A luta do crente é porque, sei lá, a televisão queimou também. A luta do crente é porque alguém olhou de cara feia para ele, misericórdia. E os projetos do crente? O que é ser um crente bem-sucedido quando falta o avivamento? Pare para pensar nisso. 3 tipos de avivamento, era nisso que eu estava falando. Deus sobre nós, Deus por nós e Deus em nós. Gente, quando a gente fala Deus sobre nós, poder, libertação e curas, é um avivamento no qual Deus te usa para isso. A pôr a mão na cabeça de gente, expulsar demônio e curar os doentes. Amém, gente? É, irmão. Esses sinais acompanharão os que creem, não é o pastor. Tem gente, tem crente que se manifestar um demônio, ele fala, ai meu Deus, cadê o telefone do pastor Vicente? Gente, minha Bíblia fala que demônio a gente faz o que com ele? Expulsa. Se você não tem autoridade, fala que é amigo do pastor Vicente que o demônio sai. Não é, ó, não vai sair, ó, sou lá da igreja dele. É isso. É, sabe, ó, sobrinha do pastor Vicente. Ó, não. O Espírito de Deus sobre nós faz o quê, irmãos? Deus usa a gente para expulsar demônio. E não para ficar com medo de demônio. Porque tem crente que tem medo. Se manifestar um demônio num culto, depois ele fica. Ai, me arrepiei todo, ó. Será que saiu daquela pessoa e entrou em mim? Oi? Não, misericórdia. Então, gente, às vezes eu falo pro pessoal assim. Eu comecei a dirigir igreja. Não, a ajudar na igreja, assim. Eu tinha 16, 17 anos. Aí, com 17, eu comecei a dirigir igreja. Aí eu lembro a primeira vez que eu expulsei um demônio. Gente, eu fiquei tão alegre. Em nome de Jesus. Sai! Aí saiu eu. Eita! Aí eu queria. Oi? Funciona. Aí eu fiquei, eu quero expulsar um demônio. Onde é que tem demônio? Eu queria um demoninho para expulsar. É. Aí, gente, já expulsei demônio em tudo quanto é lugar que vocês podem imaginar. E até hoje, onde ele estiver, a gente expulsa. Por isso que às vezes quando vem crente assim, ô pai, eu posso visitar uma igreja? Tem uma igreja ali, não legal. Vai visitar alguém que está endemoniado e vai expulsar. Procura. Vocês acham que tem pouca gente endemoniada nesse mundo? Procura o traficante. Exatamente. Ó, quando você está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo sobre a sua vida, tem gente endemoniada que não aguenta olhar nem na tua cara. Que o demônio já fica agitado. Eu conheço gente que eu acho que o demônio dela, tenho certeza. Eu falei para vocês, vizinho, espero que não esteja me assistindo, ou talvez esteja. Tem uma vizinha lá que, gente, ela não pode olhar para minha cara. Ela tem ódio de olhar para minha cara. Coisa de eu falar assim, e eu faço assim, bom dia, ela faz. Aí eu, gente, o demônio dessa pessoa não gosta de mim. Não gosta. Não, e qualquer hora, se vir com conversa, vai manifestar para sair, em nome de Jesus. Entenderam? Agora, gente, e crente que tem medo de morar do lado de macumbeiro? Pastor, a luta tá grande. O macumbeiro mora lá do lado, chega sexta-feira, a gente chega, ouve os tambor lá. Mas não era para ele estar com medo? Não era? E é crente que mora aqui do lado, não vai incorporar o guia, não. Né? O poder de Deus sobre nós, irmão, faz de nós agentes de milagres, de poder. Tá? Que mais? Deus por nós. Fé, unção e favor. Ó, aí é um avivamento no nível assim, ó. A unção de Deus, a graça de Deus, o poder do Espírito Santo sobre a minha vida
Enche meu coração de fé. Você sabe que tá precisando ter mais fé, irmão, quando tudo te assusta e te deixa com medo. Ai, tossi, será que eu tô tuberculoso? Entra, minha filha. Tossi, será que eu tô tuberculoso? Ah, eu vi uns negócios na firma, acho que eu vou ser mandado embora. Crente cheio de medo, qualquer coisa pensa que tá doente, qualquer coisa pensa que vai ser mandado embora, que vai passar fome, que o mundo vai se acabar e tudo tá com medo e perdendo sono. Ô, o Espírito Santo vem sobre mim, o Espírito Santo te enche de fé. De fé, irmão. A fé que faz você acreditar que Deus está no controle de tudo, né? Unção. Gente, isso aqui é demais. Unção. O povo cheio do Espírito Santo abre a boca e Deus usa eles. Tá conversando assim, aí quando vai ver, Deus está te usando para abençoar a vida de alguém. Não é? Não é gostoso isso? Eu acho que eu falei isso aí esses dias na leitura. Às vezes a gente participa de certas conversas que a gente sente o clima pesado. Aquelas conversas que parece que Deus está triste com aquilo ali. Parece que o cão está usando alguém ali. Mas, irmãos, a nossa vida, o que tem que marcar a nossa vida, gente, é Deus usar a gente. Deus usar a gente. De um dia assim, ó, muito tempo depois, alguém chegar, lembra aquele dia que a gente estava conversando? Mas naquele dia, Deus te usou para falar comigo. Viu? É mesmo. A gente fica assim. É quando a unção de Deus está na sua vida. A gente tem que saber que um dia abriu a boca e salvou a vida de alguém. Ao invés de ter destruído a vida de alguém. Ai, pastor, ora por mim, tô com a vida. Ai, tô tão triste. O que foi? Ah, fulano falou não sei o que para mim, pronto. Você estragou o dia de alguém. Você estragou, tirou a paz do coração de alguém. Então você foi usado. Não é por quem será, né? Porque o gostoso é ouvir isso. Deus usou você para abençoar a minha vida. Tá aqui, ó. Fé, unção, favor. Agora aqui, Deus em nós. Faz parte do avivamento uma coisa, gente. O Espírito Santo na nossa vida nos transforma o nosso caráter. Não venha dizer que você é cheio do Espírito Santo e é mau caráter. Sou cheio do Espírito Santo, mas é o seguinte, eu faço umas falcatruazinhas, eu tenho que trabalhar mentindo, eu tenho que, né? Exatamente, meu querido, crente cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo não deixa nem ele olhar feio para ninguém. Eu não gosto de ficar contando história toda hora. Mas ontem doeu tanto meu coração que o Yuri foi caindo. Aí o Tyre estava nos meus pés assim. Eu fui levantar para pegar o Yuri que ia cair. O Tyre enroscou nas minhas pernas. Que raio, sai daqui! E o coitadinho saiu voando e fez assim. Gente, mas que doeu meu coração. Aí depois eu peguei o Tyre no colo assim. E fiquei. Vovô te ama, viu? E ele assim. Aí eu. Irmãos, eu acordei hoje com aquilo na cabeça. Eu acordei, peguei ele no colo de novo, ele tadinho, não tava nem entendendo. Tava assim, no meu colo. Aí eu, ai, Jesus, tem misericórdia. Lá que eu não machuquei ele, não fiz nada disso. Fui levantar correndo para pegar o neto de duas patas. Porque tem um de duas patas e um de quatro patas. Fui levantar correndo para pegar o de duas patas, gente. E quase machuco o de quatro. Ai, mas doeu o meu coração. Agora pensa, gente. Ah, não venha me falar de ser cheio do Espírito Santo e sendo mau caráter. Entenderam? Xingando a esposa, trapaceando em tudo que faz. Jeitinho brasileiro, tá amarrado no nome de Jesus, tá quebrado essa palavra, que negócio de jeitinho brasileiro é sinônimo de quê? De trapaceiro, levar vantagem. Tá repreendido em nome de Jesus. Ó, eu sou cheio do Espírito Santo, cheio da bênção de Deus, mas é o seguinte, envolvido com tudo que não presta. Não, meu querido. Ontem eu estava lendo um livro com os meninos que chegaram mais cedo, aí o autor fala uma coisa interessante. Ninguém tem dúvida entre alguém que é possuído por um demônio e quem não é. Esse está possuído e esse não está. Sabe bem a diferença. E aí vocês, sabem a diferença de quem está cheio do Espírito Santo?
tem que ter uma diferença gritante. Né? Tem que ter uma diferença. Entenderam a comparação que ele faz? Ué, eu não tenho dúvida, aquele ali está possuído por um demônio. Ele começa, meu nome é não sei quem. Está possuído. Eu tenho dúvida. Eu consigo detectar se eu estou cheio do Espírito Santo, quem está usando minha boca para falar? Quem está me usando? Como é que é esse negócio? E às vezes a gente não consegue entendermos que é essa coisa de Deus em nós. Se meu caráter não foi transformado, eu não estou dizendo de ser perfeito, estou dizendo de ir melhorando. Se meu caráter não foi atingido, então chame de outra coisa. Mas não de estar cheio do Espírito Santo. Entenderam, gente? O Espírito Santo muda a vida da gente. Ai, estou cheio do Espírito Santo. Qual é a diferença agora? A diferença é que eu saio sapateando e voando. Amante, você deixou? Não, não posso deixar, porque eu gosto dela e Deus é amor. Tralalalalalalala. Eu amo ela e a sua esposa. Eu amo também, amo as duas. Eu já contei isso a vocês. Alguém que chega contando que foi num encontro, aquele retiro lá. E era de outra igreja. Já chegou assim, como quem estava querendo dizer para mim que a nossa igreja precisava aprender a fazer encontro. Porque lá, pastor, foi demais. Aí, como eu conheci a vida da criatura, eu perguntei, e aquilo lá? Não, o que tem? Vamos mudar aquilo lá? Vamos ser lealzinho à esposa? Não, isso aí é outra coisa. Isso aí, a circunstância é outra. Ah, não, pera. O que te faz dizer que esse encontro foi uma bênção, que eu não duvido que foi, e nem tchum de largar a outra? Não dá, gente, não dá. Não dá. Foi encontro de que ele foi encontro do PCC. Foi só se foi. Ele foi num piquenique de que eu não estou falando do encontro, que eu não duvido que foi uma benção. Eu estou falando que ele não foi abençoado. Ele ficou emocionado. Às vezes o pessoal faz uns efeitos especiais assim, que cada um sabe por que faz. Mas eu só não sei, vocês me conhecem, que não venha me falar de bênção sem mudança de vida. Sem pelo menos, assim, ó, Biraldo, assim, falar assim, ó. Tem que falar assim, olha, pelo amor de Deus, avivamento sem transformação de caráter. Não, não, isso não existe. Bora lá. Passou 2 ali? Pastora Sabrina dizendo, para fazer rir, você tem que fazer rir. Pastora Sabrina está dizendo, pastora Sabrina, Deus abençoe. É verdade. Para rir, você tem que fazer rir. Verdade. Tá lembrando Tropa de Elite, né? E tem gente que, infelizmente, não consegue captar essa coisa aí de... Porque, para muita gente, irmãos, a visitação do Espírito Santo é uma coisa estática, que vai te provocar só um monte, uma explosão aí, que não vai mexer em mais nada. O Espírito Santo causa uma explosão aqui dentro. Mas a verdadeira explosão do Espírito Santo produz transformação. Sem isso, gente, é efeito especial. É computação gráfica. E tem gente se enganando com computação gráfica, tá? Ó, avivamentos após a ressurreição de Cristo. Eu passei 2 ali, passei não, né? Passei não, passei, não passei. Avivamento após a ressurreição. Vamos ver gente. Vamos ver alguns momentos assim, ó. Tem aí Jerusalém, Antioquia, Éfeso e Roma. Às vezes as pessoas falam de avivamento, falam assim, se avivamento é tão importante, porque em Atos dos Apóstolos não tem nenhuma descrição de avivamento. Aliás, vocês já repararam que não tem nem essa palavra na Bíblia? Avivamento, reavivamento, nem existe essa palavra. Bom, gente, primeiro, avivamento é um conceito. Existe assim, aviva, Senhor, a tua obra, lá em Abacuque. Mas nesses termos que nós estamos estudando, não. Eu não estou lembrado de nenhum. Agora, ó,
Se avivamento é assim, se existe esse avivamento, porque em Atos, por exemplo, não fala isso. Não, pode não usar esses termos. Só que não se usa esse termo porque a igreja em Atos já é um exemplo do que é a igreja avivada. Avivamento é aquilo. Como a igreja começou? Em Jerusalém, com o derramado do Espírito Santo. Uhum. Não estou dizendo que não tem avivamento na Bíblia. Tem avivamento, estou falando da palavra. Exato, exato, entendi. Agora, avivamento, gente, se aquilo não é avivamento, o que, que é? Pedro prega e quase 3.000 almas se convertem. Pedro prega e 3.000 almas se convertem. E mais, vocês percebem que Pedro fez apelo? Aliás, vocês vêem algum apelo em Atos? Quem quer entregar a vida para Jesus, vem aqui na frente, levanta a mão. Nada. É. Quem fazia o apelo era quem ouvia. Senhores, o que faremos? Era eles que faziam o apelo. No decorrer desse estudo, eu vou falar para vocês como começou o sistema de apelos na igreja, né? Mas você não vê em momento algum em Atos dos Apóstolos nenhum apóstolo, ninguém pregando e fazendo apelo. Eles pregavam a palavra. Claro, faço. Fiz e faço. Agora, no meio do culto, é difícil. Mas já fiz muito, não acho errado fazer. Não acho errado. Eu estou dizendo que às vezes a gente não para pensar que tem gente que acha assim, as pessoas só serão salvas se fizerem. As pessoas serão salvas se ouvir a palavra de Deus e o Espírito Santo convencê-las. Elas serão. Eu já falei, eu mesmo entreguei a vida para Jesus, do jeitinho que a maior parte de vocês. Acabou um culto, falei, pastor, tal dia eu quero batizar. E opa, vamos lá. Mas eu só estou chamando a atenção para um detalhe em Atos. Mas, gente, hoje em dia, você pregar uma palavra e 10 pessoas virem à frente, gente, 10 pessoas decidiu abrir o coração para Jesus, vamos dizer assim. Pelo amor de Deus, essa igreja entra no mistério do reteté e sai dando cambalhota, duplo twist escarpado. O quê? 10? Agora aí 3.000. E 3.000 de uma vez. Oi? Tinha. Agora, gente, imagina um tanto daquele de gente para. Quero me batizar. Gente, no último domingo, 3.000 vieram falar comigo. Vou fazer. E mais, não é só isso. Naquele dia eles foram batizados. Era 9 horas da manhã, mais ou menos. E você sabe outra coisa? Não existia o termo aceita Jesus. E Jesus não está pedindo ninguém namoro. Aceita Jesus. Não, impossível, impossível. Como é que eram os apelos? Assim, apelo não, vamos dizer, como que era a pregação? Não era aceita Jesus, era se arrependa. E Deus vai receber vocês. Se arrependam. Não era de aceitar Jesus, não, que ele não está procurando emprego também. Aí, não, é só detalhes que eu estou passando aí para vocês. Gente, como é que acontece isso? Não é meta. Gente, esse ano a gente tem uma meta. Pelo menos não é meta. 3.000 almas só se convertem porque o Espírito Santo agiu ali. Só por isso. Ninguém se converte sem o Espírito Santo convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém. Entenderam? E olha, gente, todo e qualquer trabalho, e a gente pode fazer e deve fazer trabalhos para ganhar almas, mas sem nunca perder de vista que quem vai salvar as pessoas é Jesus Cristo, através do poder do Espírito Santo na vida das pessoas. Se não, irmãos, nada acontece. Às vezes a gente olha para quem está pregando. Não gosta de malandragem para ganhar alma. O que é malandragem? Malandragem é eu, para querer mostrar um número assim, chegar num culto e fazer assim. Tá o povão tudo lá, o pessoal meio distraído, isso é assim. É você que quer entregar.
Levanta a sua mão. Aí, pode abaixar. Amém. Ó, você viu o pessoal aí? Ele tá nem sabendo porque levantou a mão. Aí alguém assim sai de um culto dizendo, caramba, 20 pessoas levantou a mão. Para com isso. Para com isso. Eu tenho que crer no poder de Deus para alcançar o coração das pessoas. Tá, gente? Malandragem não serve, números, estatísticas, essas coisas todas. Não adianta. Por isso que eu tenho problemas também com certos métodos. Certos métodos, como não estou dizendo que os métodos são errados, eu só estou dizendo que às vezes a gente confia tanto nos métodos e esquece que quem salva a pessoa é Deus pelo poder do Espírito Santo. Que olha, pega a gente que é salvo, está hoje na igreja, como é que foi? Qual foi o esquema pelo qual ele foi salvo? Não sei, um dia alguém chegou e falou assim, você precisa de Jesus, hein? Pum, derreteu o gelo do coração, hein? Só isso, só. Eita, eu vou sair falando para todo mundo, você precisa de Jesus. Não, não foi simplesmente aquela frase, a questão foi o poder do Espírito Santo agindo através dela. Aqui, ó, em Jerusalém aconteceu isso. Em Antioquia, foi um centro missionário muito grande, o local em que primeiro os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Foi de Antioquia, gente, que Paulo e Barnabé foram enviados. Essa igreja foi revolucionária também, viu? Ali os gentios começaram a se converter, entrar na igreja. Porque a igreja, quando começou, gente, era basicamente de judeus. E tinha uns lá atrapalhando tudo. Que queria que os gentios virassem judeu para depois virar cristão. Mas em Antioquia o pessoal falou, não é nada disso. Vocês sabem, tem gente que, além de não deixar Deus usar, atrapalha ainda. Ah, vai se batizar? Olha lá, hein? Pois você eu pensava bem, porque, é difícil, falar a verdade é difícil. Acho que você tá meio empolgado. Fala, caramba, o Satanás pegou férias e deixou alguém no lugar para... Para com isso. E tinha um pessoal que era meio assim, ficava impedindo a entrada dos gentios que se convertiam. Lá em Antioquia, eles quebraram essas barreiras. Olha outro exemplo, em Éfeso. Lembra em Éfeso? Paulo chega ali, tem o templo de Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo. E Paulo chega ali fazendo o quê? Rodeando o templo de Diana 7 vezes? Não. Pregando contra Diana? Não. Ele chega pregando a palavra e Deus usando ele para operar milagres. Dali a pouco, gente, o resultado foi que, bom, para começar, não, foi em Atenas que ele pregou sobre Deus desconhecido. Mas aí é outro, que a gente precisa entrar nisso. Mas em Éfeso eu acho interessante isso. Ele pregou a palavra, ele pregou Jesus. Dali a pouco tinha gente fazendo fogueira, jogando livros e queimando livros de feitiçaria. E quando viram o valor dos livros, era mais de 50 mil denários, o preço de 50 mil dias de trabalho. Uma fortuna. Também não acho que Paulo pregou sobre isso, não. Pregou sobre Jesus. E a coisa foi tão forte que até começou a diminuir a frequência no culto a Diana, que deu aquele tumulto todo. Isso é avivamento. E mais, em Roma. Paulo chegou em Roma, já tinha uma igreja lá. E não foi fundada por Paulo. Mas Paulo chega ali para consolidar aqueles crentes, e ele preso ainda. Entenderam? E de Roma, o evangelho partiu para muitos lugares do mundo. O que mais? Aspectos mais importantes. Gente, esses aspectos importantes, a gente falei aqui, eu acho que eu vou terminar. Quando vem o avivamento, acontece isso aqui, ó. Renovação espiritual. Amém? Os crentes individualmente, renovação espiritual. Arrependimento sincero. Você quer ver bênçãos assim no horizonte? Não é quando alguém chega de um culto, de um retiro, de alguma coisa, todo afobadinho. Mas é quando ele chega dizendo, pastor, eu preciso conversar porque eu preciso consertar a minha vida. Aí eu falo, foi visitação do Espírito Santo. Paixão pela palavra de Deus. Porque quando falta isso, crente, tem gente que gosta de vir na igreja, mas fica lá fora, porque não gosta de mensagem. Oração intensa,
Ô, gente, não venha falar de receita para avivamento. Se a igreja orar 8 horas por dia, a igreja vai ser avivada. Se a igreja orar 8 horas por dia, ela já está avivada. Aí eu por vocês 8 horas por dia para orar. Nós todos. Onde a visitação de Deus, a oração. Tem fome por Deus. Falou de coisa espiritual, a pessoa está querendo correr atrás. Quando falta isso, gente, tem algo espiritual e tem o filme da Barbie. Não, eu vou na Barbie e a bênção Deus derrama outro dia. Eu não tenho nada contra o filme da Barbie. Eu tô falando, mas se alguém perder um culto para assistir aquilo, tá em pecado. Ó, fome por Deus, amor e unidade. A igreja visitada por Deus, aí tem amor e unidade. Ai, estamos sendo visitados por Deus, mas eu tenho uma raiva da Priscila, um ódio da Pietra, meu Deus do céu, mas estou cheio da bênção. Foco em missões e serviço. Como é que a gente faz para espalhar o evangelho? Dependência do Espírito Santo. Dependência do Espírito Santo. Começa de mim. Subir ao altar para pregar, eu dependo do Espírito Santo me usar. Quando falta esse visitar de Deus, eu subo lá assim. Deixa comigo, Jesus. Não precisa nem vir, sabe que aqui domina, né, Senhor? Pode deixar comigo. Pode deixar aí, pode descansar hoje que a gente domina a arte de pregar. Eu dependo do Espírito Santo, vocês dependem do Espírito Santo. Maturidade espiritual, da noite para o dia, não, mas Deus trabalhando em nós para a gente parar de criancice. Porque tem dia que parece que o berçário espiritual foi aberto. Boa! Meu Deus do céu, eu gosto disso, é muito adulto. Impacto na comunidade. O que isso quer dizer? Dizer que houve avivamento, mas nada mudou na cidade, nada mudou no bairro. Aí eu já falo, avivamento ainda não, Deus está salvando gente. Mas enquanto eu olhar para o outro lado da rua, numa vigília, e ver gente usando droga na frente de uma igreja, e eu oro, eu falo isso com Deus. Avivamento é um desses aí, ó, cair de joelho e falar, eu preciso entrar ali, alguém ora por mim, em nome de Jesus. A gente fala, sai disso aí, e quando vê assim, ó, o ponto de droga fechou porque ninguém mais está frequentando, não sei o que está acontecendo, porque aqui o negócio fechou. Oi? Demais. Não, teve tempo que eu achei que já tinha até fechado de tão quase nada que a gente vê ali, graças a Deus. Então, gente, impacto na comunidade, tem que ter isso. Amém, gente? Deixa eu ver, faltou muito, porque aqui tem cada coisa. Por que é necessário um avivamento? Esse aqui é o fim. O avivamento existe para trazer sobre os que estão em miséria, nas trevas, a luz verdadeira, a vida que não existe. Avivamento não são apenas meia dúzia de palavras ditas por crente pentecostal, porque o que não falta para crente pentecostal é clichê. Palavras essas muitas vezes incompreensíveis aos ouvidos de um homem natural, mas é um desejo de Deus para a humanidade, vivificar o espírito do homem por meio do seu próprio espírito. Conclusão, nós não podemos agendar o dia do avivamento, podemos? Gente, não falta domingo, que é o dia que o fogo vai cair, vai ser o dia, eu não posso agendar, mas podemos preparar o caminho para que ele se manifeste. Como se prepara? Peça a Deus, vamos pedir, Senhor, quero experimentar isso na minha vida. Pai, muito obrigado por esta palavra de hoje. Te agradeço e te peço, Senhor, que isso desperte em nós o desejo de nós buscarmos a Tua presença cada vez mais e de pedirmos, ó Deus amado, que o Teu Espírito Santo venha trazer esse despertamento espiritual para o Teu povo, porque às vezes a gente está enganado. Às vezes, ó Deus, as luzes falsas, os efeitos especiais nos tapeiam a ponto de nós imaginarmos que já estamos experimentando o melhor do Senhor. Visita a tua igreja, visita esta igreja, ó Deus amado. E eu te peço, ó Deus Santo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha vivificar aqueles que estão mortos. Porque o Senhor é o Deus que faz isso, é o Deus que vivifica os mortos. Em nome do Senhor Jesus, nos ajude. Amém.